Olá, eu sou o professor Everaldo Medeiros Dias, professor de Ciência Política da Univale, para quem não me conhece, e de Direito Empresarial também. Agora, nesse vídeo muito informal, eu pretendo que esse vídeo seja o primeiro de 3 vídeos que eu vou intitular como em homenagem ao grande e saudoso professor Paulo Bonavides, do Estado Liberal ao Estado Social, título de uma importantíssima obra do nosso grande mestre, professor Paulo Bonavides. E aí eu vou pretendo dividir para ficar mais didático e até para não ficar muito comprido. O primeiro vídeo que é esse daqui, vamos falar sobre o Estado Liberal. Depois, no terceiro, depois, no segundo, vai ser sobre a reação ao Estado liberal. E ali nós vamos falar do socialismo. E no terceiro, da reação do Estado liberal à ameaça socialista, formando o Estado social, que é esse Estado, por exemplo, desenhado na nossa Constituição. Ok? Então vamos lá, vamos falar agora a respeito do Estado liberal. O Estado liberal é aquele Estado que ele é fundado a partir das revoluções burguesas dos séculos 17 e 18. Temos várias revoluções, mas as mais icônicas são as 3. A primeira Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra em 1688, 1689. A terceira, a Revolução Americana, aquela onde foi conquistada a independência das inicialmente 13 colônias da Inglaterra na América do Norte, formando os Estados Unidos da América, e a mais icônica de todas elas, a Revolução Francesa de 1789. O que aconteceu aí? Aconteceu que a burguesia detentora dos meios de produção e considerável, então, capacidade econômica, uma classe econômica que começou a se formar lá na Idade Média, no início da Idade Média, dentro do feudalismo, que eram aqueles que não tinham terra e tinham que trabalhar na terra de quem tinha, que eram os senhores feudais, detentores da propriedade sobre a terra, que era a base econômica da época com a queda do Império Romano. E os servos, que eram aqueles que não tinham terra e tinham que trabalhar na terra de quem tinha. Tinham os vassalos também, que o próprio nome já diz, eram os pequenos proprietários que tinham que que davam sustentáculo lá aos senhores feudais. Ora, esses servos, eles começam já na Baixa Idade Média, na segunda metade da Idade Média, lembrando que a Idade Média durou, pela cronologia clássica dos historiadores, há controvérsias, e quase que 1000 anos, do século V ao século XV. Então, na segunda metade, nos 5 séculos finais, eles começam a ver um êxodo dos feudos para as cidades, E aqueles servos que não tinham terra passaram a exercer o comércio e começam a ter dinheiro. No final da Idade Média, mudança para a Idade Moderna, começam as grandes navegações, a consolidação dos Estados Nacionais e há um acordo tácito entre burguesia e nobreza. Porém, com os ideais do iluminismo, que tem no seu bojo as ideias liberais, sobretudo com John Locke, eles colocam em xeque o poder da nobreza e deflagram revoluções, como a mais icônica Revolução Francesa de 1789, onde literalmente o pescoço da nobreza, como o caso do rei Luís XVI, em janeiro de 1793, vai para a guilhotina e se instaura o Estado liberal, que era o que almejava a burguesia, os capitalistas detentores dos meios de produção. E aí nós adentramos
a primeira metade do século XIX. Isso é muito importante, né? Com um marco, mais precisamente, no ano de 1748. O grande historiador do século XX, que morreu no século XXI em 2012, Eric Hobsbawm, na sua clássica coleção, de repente está aqui aparecendo nos vídeos aqui atrás, na minha biblioteca improvisada que eu estou no momento, né? Os quatro volumes da sua importante coleção, a Era das, e o primeiro volume é a Era das Revoluções, né? Nessa, o Eric Hobsbawm, ele coloca nessa Era das Revoluções duas revoluções que ele diz que são interdependentes entre si, que ocorreram de forma interdependente, paralela, no mesmo momento. Uma de caráter político e outra de caráter econômico. A de caráter político foi a Revolução Francesa, ocorrida, obviamente, na França, né? E a outra de caráter econômico, que foi a Revolução Industrial, cujo epicentro foi na Inglaterra. Ele faz uma comparação, uma ilustração, uma alegoria, comparando essas revoluções como um vulcão com uma dupla cratera, duas crateras. Então imagina lá no vulcão, deixa eu usar aqui meu copo que eu ganhei dos meus alunos aqui, civil é melhor do que penal, né? De acordo com eles. Imagina, aqui é um vulcão. Dentro do vulcão está a lava, pressão lá dentro. Só que ao invés desse copo que tem uma boca só, o vulcão imaginado pelo Eric Hobsbawm teria duas bocas. Então a mesma pressão, né, expelindo lava para dois lados, né, que foram a Revolução Francesa, de cunho político, e a Revolução Industrial, de cunho econômico, né? Elas foram interdependentes, e ele faz esse comentário, porque uma se alimentava da outra, do caráter político ou do caráter econômico. E aí adentra o século XIX com essa Revolução Francesa, né? A Revolução Industrial e Econômica, com as bases políticas da Revolução Francesa, com uma liberdade, só que a liberdade naquele momento foi exacerbada, né? Por quê? Porque se dizia que o Estado não tinha que se meter em nada. Até hoje em dia fala do tal do Estado mínimo, né? Estado mínimo para uns, para os outros é Estado máximo. Mas, enfim, críticas à parte, esse Estado mínimo. O Estado não podia se intrometer nas relações entre os particulares. Não, o Estado fica na tua. E nas relações particulares, em que, como dogma, o Estado não podia se intrometer, eram nas relações trabalhistas, que, por sinal, não existia direito do trabalho, né? O contrato de trabalho não existia, era o contrato de locação de serviços. O industrial, que tinha a indústria, tinha as suas máquinas, os meios de produção, só que na época as máquinas ainda não funcionavam sozinhas, precisavam de braços para fazer elas funcionarem. Então tinham esses braços, as pessoas que só tinham para vender a sua capacidade de trabalho, e aí tinha uma negociação, né? 14, 16 horas por dia, como a gente sabe que aconteceu na primeira metade do século XIX, né? Então, sem limites de trabalho, o Estado não te mete. Se ele quer trabalhar 16 horas e por essa salário de fome, essa ração que eu vou dar para ele, é uma situação particular que tu não tem que intrometer, porque isso estava no bojo do ideal liberal, né? Crianças trabalhando, crianças de idade, quase bebê, 5 anos de idade, reza a lenda que preferiam determinadas indústrias que produziam alguns produtos, preferiam até as crianças mesmo, porque tinha mãozinha pequenininha para botar a mão lá dentro da máquina e tal, acidentes e tudo mais, não tinha direito de previdência, não tinha absolutamente nada, ok? E era isso que tinha acontecido. Esse cenário é muito bem descrito por Karl Marx no volume 1 do Capital, né? E vamos falar a respeito de Karl Marx no segundo volume. É impossível, né? Então, eu não gosto do Karl Marx. Tu não quer nem saber o que quer? Então desliga esse vídeo aqui e sai fora. Isso não é nem uma questão de ser marxista ou qualquer coisa. Isso não é uma questão de cultura. Não tem como falar da história do mundo sem passar por Karl Marx, por Adam Smith também.
óbvio, Ricardo, bases do liberalismo, para a gente entender a nossa atualidade, né? Então isso. E aí o que acontece? Acontece que chega o ano icônico de 1848. O que aconteceu em 1848? 1848 aconteceu a chamada Primavera dos Povos. Primavera no hemisfério norte, né? Lá na Europa. Por quê? Porque pipocou revolução em tudo quanto é canto. Por quê? Porque é por causa da pressão social. A pressão social, aquelas condições de vida, não tinha condição, não tinha como, né? E aí surgem novos ideais. Isso desagou nas imigrações da Europa para a América. O grande professor Paulo Cruz, nosso querido professor Paulo Cruz, diretor do nosso mestrado e do nosso doutorado da Univale, conceito por enquanto 6 da CAPES, né? Vai chegar no 7 já, né? Competentíssimo professor Paulo Márcio Cruz, diz na sua obra Política e Ideologia em Estados Contemporâneos, ele fala que essa imigração, na época, foi na ordem de 44 milhões de pessoas que migraram da Europa para a América, tá certo? Um monte lá para Nova York, mas vários para cá. Vieram para cá por quê? Porque aqui era melhor do que lá? Não, é porque estava passando fome lá. Ah, mas a minha família... Questões particulares não vem a situação, é porque estava uma crise violenta na Europa acontecendo lá. E aí eclodem revoluções. O Alexis de Tocqueville, né, era deputado federal nessa época, que tem uma obra muito importante, A Democracia na América, e isso antes de 48, que ele escreveu em 31, 33, me falha a memória agora, mas ele era deputado e ele ocupou a tribuna lá do Congresso francês em 1848 e se dirigiu aos seus pares, outros deputados, e disse assim: os senhores não ouvem a terra, não sentem a terra tremer mais uma vez, né? O que é a terra tremer mais uma vez? Mais uma revolução. Ele estava na França e a Revolução Francesa de 1789 não era tanto tempo que tinha passado. E aí eclodiram essas revoluções. No mesmo ano, no mês de fevereiro, 2 jovens, um chamado Karl Marx, com 30 anos, e outro Friedrich Engels, com 28 anos, escrevem o emblemático Manifesto do Partido Comunista, que foi um panfletinho para panfleto grande, para livro pequenininho, porque quando a gente vê as edições, tem um monte de edição, prefácio da primeira edição, prefácio da segunda, prefácio da terceira, para ficar do tamanho de um livrinho, mas icônico, falando justamente a respeito dessa situação. E o que acontece? E já emendando, começando a dar introdução para o próximo vídeo, né? Aquelas condições, né, liberais extremas começam a modificar. Então, posso cravar aqui que o liberalismo básico total acabou em 1848, não se sustentou. E aí vieram, na Inglaterra, as primeiras legislações limitando a jornada de trabalho, baixando para 12 horas, que já é um monte, mas enfim, né, questão de crianças, isso, aquilo, condições de trabalho, e a segunda metade do século XIX se verificou essas modificações, né, do Estado liberal cedendo essas pressões, porque novas ideologias surgem no horizonte, como é o caso do anarquismo e do socialismo, que nós vamos falar no próximo vídeo.